Você sente que algo mudou no ar? Que, mesmo trabalhando mais, o dinheiro rende menos? Os preços sobem silenciosamente e o futuro parece cada vez mais incerto? Essa sensação não é apenas impressão. Ela reflete uma realidade econômica que se intensifica a cada ano. Não faz muito tempo que o empresário e bilionário Elon Musk alertou sobre a possibilidade de uma grande recessão econômica global. Muitos acreditaram que, se acontecesse, o impacto seria restrito às grandes potências. Outros trataram o aviso como exagero. No entanto, o que parecia distante começou a se manifestar em diversos países e o Brasil não ficou de fora. Hoje, o país enfrenta uma escalada preocupante em sua dívida pública. No último ano, a dívida bruta ultrapassou trilhões de reais, com projeções indicando crescimento contínuo. Esse número não é apenas estatística. Ele representa compromissos financeiros que recaem sobre toda a população, influenciando investimentos, empregos e o custo de vida. O cenário se torna ainda mais inquietante quando percebemos que, mesmo com arrecadações recordes de impostos, o endividamento continua crescendo. Isso cria um paradoxo difícil de ignorar. Como um país que arrecada tanto ainda precisa se endividar cada vez mais? O Brasil já ocupa a posição de destaque entre as economias mais endividadas do planeta, e embora tenha retornado ao grupo das maiores economias globais, o crescimento econômico não tem sido suficiente para equilibrar as contas públicas. Déficits fiscais persistentes mostram que o país gasta mais do que arrecada, criando um ciclo difícil de interromper. Para entender melhor, imagine uma família que aumenta sua renda, mas continua gastando além do que ganha. Em pouco tempo, a dívida cresce, os juros se acumulam e a sensação de sufocamento financeiro se torna inevitável. Em escala nacional, o princípio é o mesmo. Essa realidade impacta diretamente empresas e trabalhadores. O Brasil está entre os países com maior carga tributária sobre negócios. Para muitos empreendedores, manter uma empresa ativa significa enfrentar uma complexa rede de impostos, burocracias e custos elevados. Como consequência, centenas de milhares de empresas encerram atividades todos os anos. Cada negócio que fecha representa empregos perdidos, renda reduzida e menos oportunidades para a população. Ao mesmo tempo, investidores se veem diante de um dilema: abrir um negócio e enfrentar riscos elevados ou investir em aplicações financeiras seguras que oferecem retorno sem a mesma carga de desafios. Essa escolha, cada vez mais comum, reduz a criação de novas empresas e limita o crescimento econômico. E quando há menos empresas, há menos empregos. Quando há menos empregos, o consumo diminui. Quando o consumo cai, a economia desacelera. Assim se forma um ciclo silencioso que afeta toda a sociedade. Nos últimos anos, outro fator agravou a situação: a valorização do dólar frente ao real. Quando a moeda americana sobe, produtos importados ficam mais caros, combustíveis aumentam, custos industriais sobem e, inevitavelmente, os preços chegam ao consumidor. O poder de compra do brasileiro vem diminuindo gradualmente. O dinheiro parece evaporar diante de despesas básicas, enquanto os salários não acompanham o ritmo da inflação real percebida no cotidiano. Enquanto isso, novas tributações e ajustes fiscais surgem com o objetivo de aumentar a arrecadação. Embora necessárias em determinados contextos, essas medidas também reduzem a capacidade de consumo da população e aumentam a pressão financeira sobre famílias e empresas. Estudos indicam que o brasileiro trabalha vários meses por ano apenas para pagar tributos. Isso significa que uma parcela significativa da renda anual é destinada ao financiamento do Estado, antes mesmo de cobrir necessidades pessoais. Outro ponto crítico é o sistema previdenciário. O número de beneficiários cresce, enquanto a arrecadação enfrenta dificuldades para acompanhar essa expansão. O envelhecimento da população e o aumento das despesas tornam o equilíbrio fiscal um desafio constante. Ao mesmo tempo, investidores estrangeiros observam o cenário com cautela. Países considerados economicamente estáveis atraem mais capital,
enquanto nações com incertezas fiscais e políticas enfrentam maior desconfiança. Quando investidores retiram recursos de um país, a moeda tende a se desvalorizar, os investimentos diminuem e o crescimento econômico perde força. Esse movimento contribui para um ambiente de instabilidade que afeta empresas e cidadãos. Tudo isso gera uma pergunta inevitável: existe saída? A resposta é complexa, mas possível. Diversos países já enfrentaram crises profundas e conseguiram se recuperar por meio de reformas estruturais, responsabilidade fiscal, incentivo à produtividade e estímulo ao investimento. O crescimento sustentável depende de equilíbrio nas contas públicas, segurança jurídica, incentivo ao empreendedorismo e confiança do mercado. Quando esses elementos se alinham, a economia ganha força e oportunidades surgem. No entanto, também é necessário olhar além dos números. A economia não é apenas um sistema financeiro. Ela reflete decisões políticas, prioridades sociais e escolhas coletivas. Enquanto debates políticos se intensificam e responsabilidades são transferidas entre grupos, a realidade econômica continua avançando. Dívidas crescem silenciosamente e seus efeitos recaem sobre a população. O alerta que antes parecia distante, agora se transforma em reflexão urgente. Ignorar sinais econômicos pode custar caro. A história mostra que crises não surgem de repente, elas se constroem lentamente, até que seus efeitos se tornam impossíveis de ignorar. Mas o futuro não está escrito. O Brasil possui recursos naturais abundantes, um mercado interno robusto e um povo reconhecido por sua criatividade e resiliência. Transformar desafios em oportunidades exige planejamento, responsabilidade e visão de longo prazo. Exige também participação da sociedade, informação consciente e escolhas que priorizem sustentabilidade econômica. A grande questão não é apenas o tamanho da dívida ou os números apresentados nos relatórios econômicos. A verdadeira questão é: que país queremos construir daqui para frente? Ignorar os sinais pode prolongar o problema. Compreender a realidade é o primeiro passo para transformá-la. E você, acredita que o Brasil pode reverter esse cenário e construir um futuro econômico mais estável? Ou estamos apenas no início de um período ainda mais desafiador? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa reflexão, porque entender o presente é essencial para proteger o futuro.